O Sudão do Sul é uma terra de contradições profundas e dolorosas. Um país que incorpora a fragilidade da esperança e a brutalidade da realidade. Nascida em 9 de julho de 2011, em meio à alegria e à promessa de um futuro melhor, esta jovem nação surgiu das cinzas de uma das mais longas e sangrentas guerras civis da história africana. Seu povo, que suportou décadas de conflito e opressão, ansiava por paz e prosperidade. Entretanto, apenas 2 anos após a independência, o Sudão do Sul foi consumido por sua própria espiral de violência interna, mergulhando novamente em um conflito devastador. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. É um país abençoado com uma riqueza natural surpreendente, incluindo vastas reservas de petróleo e uma biodiversidade espetacular, mas seu povo sofre uma das crises humanitárias mais graves do planeta, marcada por fome endémica, deslocamento em massa e brutalidade incessante. Entender o Sudão do Sul é mergulhar na história complexa e trágica da construção da nação, nas cicatrices indeléveis do colonialismo, da guerra e da traição política, mas também na resiliência inabalável de um povo que se recusa a abandonar o sonho pelo qual lutou tanto. A bandeira da nação, com sua estrela dourada de unidade, trêmula sobre uma terra fragmentada. Um símbolo do que poderia ter sido e uma dolorosa lembrança da imensa distância entre a promessa e o presente. Geograficamente, o Sudão do Sul é uma nação sem litoral, definida pela água, e dominado pelas águas majestosas do Nilo Branco, que serpenteiam por vastas planícies de savana pontilhadas por florestas tropicais e extensos pântanos. Sua característica geográfica mais marcante é o Sud, uma das maiores e mais importantes áreas úmidas do mundo em termos ecológicos. Este pântano labiríntico, cujo nome significa barreira em árabe, é um ecossistema vital que se estende por uma área tão grande quanto a Inglaterra durante a estação chuvosa. É um mar interior de papiros e jacintos d'água, tão denso que durante séculos bloqueou a exploração europeia em busca das nascentes do Nilo. O Sud é muito mais que uma barreira. É o coração pulsante da biodiversidade do país. É o lar de uma incrível variedade de vida selvagem, o que o torna um paraíso ecológico. É o cenário de uma das maiores migrações de mamíferos terrestres do mundo, um espetáculo que rivaliza em escala com a famosa migração do Serengeti. Todos os anos, enormes rebanhos de mais de 1 milhão de antílopes cob de orelha branca, juntamente com tiang, gazelas de Mongala e búfalos, movem-se pelas planícies, criando um espetáculo natural deslumbrante que permaneceu em grande parte escondido do mundo exterior devido a conflitos. Suas águas e céus abrigam populações significativas de elefantes, girafas do Cordofão, hipopótamos e o esquivo e pré-histórico bico de sapato. Sob essa terra fértil, sazonalmente inundada pelo grande rio, encontra-se a maior riqueza do país e, ao mesmo tempo, sua maior maldição, o petróleo. As vastas reservas de petróleo, concentradas nos estados de Unity e Alto Nilo, foram a principal razão econômica para sua luta pela independência. No entanto, paradoxalmente, esse ouro negro se tornou o combustível que alimentou as chamas da guerra civil subsequente. Em vez de financiar o desenvolvimento, a construção de escolas, hospitais e estradas, a riqueza do petróleo gerou corrupção endêmica e uma luta feroz pelo controle de suas receitas. O Sudão do Sul é um exemplo clássico da maldição dos recursos, onde a abundância natural fomenta o conflito em vez da prosperidade, e a economia depende quase inteiramente de uma única mercadoria, tornando-a vulnerável às flutuações globais de preços e às disputas políticas. A diversidade humana do Sudão do Sul é igualmente rica e complexa, com mais de 60 grupos étnicos distintos, cada um com sua própria língua, cultura e tradições. Esse mosaico de identidades deveria ser a maior força da nação, mas se tornou sua falha geológica mais perigosa. Os dois maiores grupos são os Dinka e os Nuer, ambos povos nilóticos cujas vidas e visões de mundo giram intrinsecamente em torno do gado. Para eles, as vacas são muito mais do que apenas um bem econômico. Elas são o centro da vida social, espiritual e cultural. O gado é um elo com os ancestrais, um símbolo de honra e um requisito para o casamento. O status e a riqueza de uma família são medidos pelo tamanho do seu rebanho. Os casamentos são formalizados com o pagamento de um dote em gado, ou lobola, e disputas, mesmo as mais sérias, são frequentemente resolvidas por meio de sistemas complexos de compensação envolvendo o gado. Essa devoção cultural deu origem a uma tradição de roubo de gado, que, embora historicamente uma prática ritualizada, tornou-se mortalmente militarizada nas últimas décadas com a proliferação de armas automáticas, tornando-se uma fonte constante de violência intercomunitária. Além dos Dinka e Nuer, a nação é uma tapeçaria de outros povos. Os Shilluk, que vivem ao longo da margem oeste do Nilo Branco, têm uma história política única, centrada num rei divino conhecido como Sobre os Azande. Na região de Equatoria Ocidental,
ten unha rica historia de un grande reino centralizado, culturalmente distinto de seus vidiños nilóticos. Os Bari, que tradicionalmente cultivan as terras férteis ao redor da capital, Juba e os povos Murle, Anuak e Toposa no leste, cada un con súas propias estruturas sociais e economías de subsistencia, completan ese mosaico. Esa diversidade, en estado funcional, sería unha fonte de riqueza cultural. Entretanto, na ausencia de instituições fortes e diante da competición por recursos escasos, ela ten sido cínicamente manipulada e politizada. As elites, en súa luta implacável pelo poder, exploraron identidades étnicas, transformándoas en liñas de frente mortais. A lealdade política raramente se baseia en ideoloxía ou programa, ela se baseia en parentesco e tribo. As diferenzas culturais se tornaron pretextos para a violencia e división, e a desconfianza entre grupos se tornou profundamente enraizada após décadas de conflito. Curta, inscrévase e compartille. A génese do conflito sul-sudanés é profunda e remonta á era colonial, un período que semeou as sementes da división con eficacia deliberada. Sob o condominio anglo-egipcio, 1899-1956, o Sudán foi administrado como dois territorios política e administrativamente separados. O norte, predominantemente árabe e musulmano, recebeu investimentos en educación e infraestrutura. O sul, habitado por povos negros africanos, en súa maioría animistas e máis tarde cristãos, era tratado como unha reserva antropológica. Os británicos, con súa infame política do sul ou política de portas fexadas de 1922, limitaron rigorosamente a interación, prohibiron a propagación do islamismo e da lingua árabe no sul e impediron o desenvolvimento económico e político, deixando a región deliberadamente subdesenvolvida. O pecado original foi cometido ao conceder independencia ao Sudán en 1956. A metrópole, na presa de se retirar, reverteu súa política de separación e unificou o país sob o controle político e económico da elite do norte. Sediada en Khartoum, inmediatamente, o sul foi marginalizado, negligenciado en termos de desenvolvimento e traído. As promesas de un sistema federal foron ignoradas e o goberno de Khartoum impós políticas agresivas de arabización e islamización forzadas, gerando profundo resentimento e unha sensación de colonización interna. Esa dominación e discriminación desencadearon a Primeira Guerra Civil Sudanesa, 1955-1972. O conflito comezou antes mesmo da independencia formal, con un motín de soldados do sul. O movimento rebelde, coñecido como Aniania, travou unha guerra de guerrilla de 17 anos que ceifou centenas de millares de vidas. A guerra terminou con o Acordo de Addis Abeba de 1972, que concedeu ao sul un grau significativo de autonomía regional. Entretanto, esa paz era precaria. En 1983, o entón presidente do Sudán, Jaafar Nimeiri, en un acto de traición política, revogou o acordo de autonomía e impós a lei islámica, Sharia, en todo o país, incluindo o sul non musulmano. Iso, combinado con a descoberta de petróleo no sul, levou á eclosão da Segunda Guerra Civil. Este conflito, que durou 22 anos, 1983-2005, foi de unha brutalidade apocalíptica. Deixou un número terrível de máis de 2 millóns de mortos, principalmente de fome e doenzas causadas pela guerra, alén de 4 millóns de deslocados internos e refugiados. Esta foi a era que criou a tragedia humanitaria dos meninos perdidos do Sudán, millares de jovens que fugiron sozinhos por milhares de quilómetros en busca de segurança na Etiópia e no Quênia. Foi nessa luta que o Exército de Libertação do Povo do Sudán foi forjado, liderado pelo carismático e intelectual Dr. John Garang. Curiosamente, a visão de Garang non era a secesión. Ele lutou por un novo Sudán, unha nación unida, secular, democrática e pluralista, con igualdade para todos, seja do norte, do sul, do leste ou do oeste. Entretanto, dentro do propio Exército de Libertação do Povo do Sudão, havia profundas tensões. Em 1991, o movimento foi tragicamente fragmentado em linhas étnicas quando Riek Machar, um Nuer, e Lama Kol, um Shilluk, tentaram derrubar Garang, um Dinka. Esa divisão interna, coñecida como Divisão Exército de Libertação do Povo do Sudão Nasir, levou ao infame masacre de Bor, onde as forzas de Machar mataron millares de civis dinka. Esa ferida nunca cicatrizou completamente e estabeleceu un precedente mortal para o conflito que eclodiría en 2013. Finalmente, a intensa presión internacional, o esgotamento da guerra e as negociacións persistentes levaron ao Acordo de Paz Abranxente de 2005. Este acordo histórico encerrou a guerra, reafirmou a autonomía do Sul e,
Crucialmente, garantiu ao Sul o direito de realizar um referendo de independência após 6 anos. Tragicamente, John Garang morreu em um acidente de helicóptero poucas semanas depois de assumir o cargo de vice-presidente de Sudão Unido, deixando a liderança do Sul nas mãos de seu vice, Salva Kiir. Para o cidadão sul-sudanês médio, a vida é uma luta diária pela sobrevivência. A maioria da população depende desesperadamente de ajuda humanitária para sobreviver. A economia está em ruínas, com a hiperinflação tornando a moeda local, a libra sul-sudanesa, quase sem valor. O acesso à educação de qualidade, cuidados básicos de saúde e água potável é um luxo inatingível para a grande maioria. No entanto, em meio ao desespero e à adversidade, o espírito indomável do povo sul-sudanês perdura. As comunidades apoiam umas às outras por meio de redes tradicionais de solidariedade, ricas tradições culturais, música, dança e narrativa oral continuam vivas como uma âncora de identidade e resiliência. O anseio por paz e estabilidade é universal e palpável. O Sudão do Sul está em uma encruzilhada crítica. O futuro deles dependerá fundamentalmente de seus líderes. A geração que os conduziu à liberdade e depois os traiu com a guerra, conseguirem finalmente colocar o bem-estar de seu povo acima de suas ambições pessoais e políticas. O caminho a seguir exige mais do que a ausência de guerra. Exige justiça, reconciliação pelas atrocidades cometidas e uma partilha equitativa da imensa riqueza natural da nação. Somente então o Sudão do Sul, a nação mais jovem do mundo, poderá começar a curar suas feridas profundas e construir o futuro digno que seu povo tanto deseja e merece. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima.